ainda sobre política, a comissão externa da Câmara dos Deputados, destinada a acompanhar o enfrentamento da pandemia de Covid-19, debate sobre o retorno ao trabalho presencial das gestantes que concluíram o ciclo das vacinas. Trata-se da Lei 14.151 deste ano, que permite o afastamento de mulheres grávidas do local de trabalho presencial enquanto continua a emergência de saúde da Covid-19. Grávidas e puérperas devem voltar ao trabalho? Nós vamos conversar agora com a Naira Scartesini Sena, ginecologista e obstetra. Eu sei que eu já perguntei se é Naira ou Naira, mas eu não lembro. Eu acho que é Naira, é isso, doutora? É Naira, Fê, Que é Naira. bom. Boa noite para você e para todo mundo que nos ouve. Muito boa noite. Seja bem-vinda novamente aqui à nossa programação, doutora Naira, para falar sobre essa questão. A pergunta que eu vou fazer já é direta. As gestantes e as puérperas devem voltar ao trabalho com o ciclo vacinal completo? Sim ou não e por quê? Que pergunta difícil, isso está dando bastante o que falar, na verdade, entre todas as entidades médicas e uma discussão que de fato virou uma discussão política, né? O que a gente vê da maior parte das entidades médicas analisando é que para que essas gestantes possam voltar ao trabalho presencial com maior segurança, a gente precisa ter uma cobertura vacinal de 2 doses da vacina maior. Tem entidades que falam em 50%, 60%, até 86% de cobertura vacinal com as 2 doses da vacina tomadas. Então, em meio a tudo isso, em meio a todas essas opiniões um pouco diversas das entidades médicas, mesmo assim a gente não atinge essa mínima de cobertura vacinal das 2 doses e, por isso, discute a segurança de retorno dessas gestantes, mesmo que elas estejam integralmente vacinadas. E algumas pessoas podem falar, mas poxa, se elas estão vacinadas com as 2 doses, por que não a segurança? Porque a gente sabe que as vacinas não são 100% eficazes na prevenção de contrair a doença. E elas são população vulnerável, que também já foi alvo de discussão política aí, justamente, que foi o que gerou o afastamento inicial. Agora, a gente deve se preocupar com o que em relação a isso? Qual que é o ponto que coloca em xeque essa questão? Perfeita essa pergunta. A grávida tem dentro de si uma pessoinha crescendo e metade da informação genética daquele bebê não pertence à mãe, pertence ao pai da criança. Dessa forma, toda grávida precisa diminuir a sua resposta imunológica para permitir que essas células se multipliquem e que o bebê se desenvolva, senão ela combateria o desenvolvimento do bebê dentro da barriga. Por isso, grávidas são uma população imunologicamente mais fragilizada, mais suscetível a infecções oportunistas, por isso foram público-alvo de vacinação de Covid antes da faixa etária delas, e são sempre público-alvo de vacinação de influenza, que é gripe, justamente por essa fragilidade imunológica. Agora, como é que fica esse debate, né? Há manifestações da classe médica, né, que vão lá falar essa situação. Nós temos essa comissão externa, né, que debate esse assunto. Em que pé que está a discussão? Qual que é a expectativa? Se há um diálogo, uma interlocução com os parlamentares? Essa discussão estava aberta à consultoria pública até pouco tempo atrás. Tem uma comissão de médicos por trás, inclusive representantes da Federação Nacional de Ginecologia foram convidados aí a darem suas opiniões. E agora a gente vai ter que pesar entre os interesses das empresas e a questão de saúde dessas gestantes para tentar chegar num meio termo do que fazer. Se a gente pode manter essas gestantes em trabalho remoto ou se elas serão de fato obrigadas a retornar ao trabalho presencial caso elas já tenham tomado as 2 doses da vacina. Sim, isso daí é um ponto importante. Em relação à vacinação especificamente, deve continuar? Como é que fica essa questão das gestantes e das puérperas? Quais são os imunizantes que podem ser usados? Se são todos? E falar sobre a eficácia, não é? Claro, a gente recomenda grandemente que todos tomem a vacina, gestantes, puérperas e todas as outras pessoas dentro dos grupos aí da ordem preconizada pelo Ministério da Saúde. Agora a gente já está naquela fase de discussão de dose de reforço
ou terceira dose, teve toda essa questão semântica, mas as gestantes ainda não são público-alvo para essa discussão de terceira dose da vacina. Então, essa discussão se centra apenas nas faixas etárias maiores. E eu tenho, inclusive, falado isso nas minhas consultas, porque já começa essa pergunta, né? Então, as gestantes também vão ter que tomar essa terceira dose? Ainda não existe um consenso, uma discussão. Ao que tudo indica, provavelmente isso vai caminhar para alguns meses à frente acontecer, mas isso é só uma especulação. Ainda não existe recomendação formal para que as gestantes tomem a vacina. E deve-se tomar as vacinas disponíveis, exceto a vacina da AstraZeneca, que é mais associada a casos de trombose e, por isso, apresenta um risco maior para as gestantes. O que a gente deve deixar e levar em consideração? Eu cheguei até a ver uma reportagem de que as famílias foram impactadas, né? Os planos das famílias de terem filhos foram impactados por conta da pandemia, né? Há uma segurança para isso? Eu não estou falando aqui do lado financeiro, obviamente, porque a gente sabe que a situação é muito subjetiva, mas na questão da segurança de saúde para a futura mamãe, para o futuro bebê, né? As pessoas às vezes ficam preocupadas com isso, tem gente que acha que o mundo vai acabar, enfim, uma série de questões. O que a gente pode dizer para quem tinha esse planejamento, esse desejo, né, da maternidade, da paternidade? Como é que a gente pode deixar uma mensagem nesse momento que nós estamos vivendo agora? Isso é uma avaliação muito individual e no início da pandemia, a reação da maior parte das pessoas foi se paralisar, né? Então, se temos planos de ter filhos, vamos esperar aí alguns meses e ver como as coisas desenrolam. Hoje, já há mais de um ano em pandemia, a gente já vê que em alguns meses as coisas não se desenrolam e não se resolvem. Então, cada casal tem que avaliar o seu cenário. Se a gente tem uma paciente mais velha, que já está ali num risco de infertilidade maior, ou uma paciente mais jovem, que pode esperar mais tempo, cada casal vai avaliar o seu risco, se essa mulher já tem alguma doença prévia ou não tem nenhuma doença prévia. Não existe mais uma recomendação formal de que essas mulheres não devam engravidar, mas, claro, elas devem acompanhar no pré-natal, entender os riscos dentro do seu cenário individual, das doenças que elas já trazem, ou, enfim, das doenças que se desenvolvem durante a gestação. Mas eu acho que de mensagem a gente pode deixar a importância da vacina. Todas essas mulheres devem tomar a vacina durante a gestação, fora da gestação, durante o puerpério, que é pós o parto. A gente tem que aguardar as cenas do próximo capítulo de qual vai ser o destino dessa discussão política, mas entender que o nosso cenário ainda é muito frágil e vulnerável, principalmente no que diz respeito às gestantes que já são imunologicamente mais vulneráveis nos riscos de infecção do Covid. Então, a gente ainda precisa ver com ressalvas o caminhar nos próximos meses e seguir com todos os protocolos e cuidados individuais. Esse é o grande ponto, né? Nós temos que seguir, nós temos que entender a situação, não é, que existe, enfim, essa decisão cabe à família, cabe ao casal, mas nós não podemos viver com medo, né, doutora? Exato, é muito difícil essa fase de viver com medo, e isso vai deixando cicatrizes nas pessoas, nas crianças que convivem com essas famílias e não sabem interpretar muito bem o que está acontecendo. Então, agora que já temos plena consciência de como fazer para nos proteger, o uso de máscaras, a higiene das mãos, é no que podemos nos apoiar e na vacina e ir seguindo dia a dia as decisões do Ministério da Saúde e as decisões políticas que envolvem esse tema. Isso de fato é muito importante e a gente não deve abrir mão de continuar observando, cobrando o que deve ser feito da maneira correta e por termos aqui uma médica conosco, reforço isso, né, doutora? Além da vacina que nós já falamos, não só para gestantes, para as puérperas, para o público em geral, agora nós temos os adolescentes, né, que estão se vacinando, nós também continuarmos a falar, mesmo com reabertura, com flexibilizações, enfim, falarmos justamente dessa questão de que o uso da máscara continua sendo eficaz, a higienização correta, o distanciamento são medidas que ainda são importantes, né? E eu acho que aqui a gente traz um ponto de reflexão para as empresas e as lideranças dessas empresas. A gente tem cenários diferentes, né? Empresas em que o trabalho remoto pode ser feito. Então,
analisar individualmente, não esperar uma decisão governamental para isso, mas analisar individualmente a situação das gestantes daquela empresa, se elas podem seguir no trabalho remoto, é mais confortável, mais seguro para a colaboradora? Poxa, por que não adaptar e permitir isso, né? Essa discussão política cabe mais às funções que são ocupadas por grávidas e que não podem ser feitas remotamente, porque acho que a gente já entendeu a eficácia do trabalho remoto e o ganho que a gente tem por reduzir a circulação dessas pessoas na rua, no transporte público, nos escritórios e tudo mais. Isso, inclusive, permite que os comércios e todo o restante possa seguir funcionando e com a sua flexibilização. Então, acho que essa discussão também é muito rica para a conscientização de cada empresário, de cada líder, em avaliar quais são as gestantes da sua equipe e o que ele pode adaptar ali para um benefício à gestante e à sociedade como um todo. Acho que esse é o ponto, pensar na sociedade como um todo. Eu queria muito agradecer mais uma vez a nossa querida Naira Scartesini Sena, a médica que sempre aqui fala conosco de uma maneira muito clara, muito franca, levando boas informações, as informações que são mesmo necessárias. Hoje falando sobre a Lei 14.151, sobre o afastamento de mulheres grávidas, se deve ou não permanecer como está. Então, muito obrigado mais uma vez, doutora Naira Scartesini Sena, ginecologista e obstetra, que esteve conosco aqui essa noite. Obrigado a todos que estiveram nos ouvindo e boa noite para vocês. Uma boa noite.